profundo mar, nas alturas dos céus, louvado corações em meio ao calor, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade, os sinos adorados diante de exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao calor, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade, os serás adorados, grande exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, das alturas do céu, louvado Graça e paz, nós queremos mais uma vez compartilhar com você uma porçãozinha da palavra de Deus e nós vamos continuar falando sobre os sonhos de Deus. Nós falamos no outro encontro que a gente teve e os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Nós precisamos de saber discernir o que é sonho de Deus e o que são os nossos sonhos. A gente viu também os sonhos de Deus são para cumprir as promessas de Deus, não é para nos beneficiar. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos falar sobre aonde os sonhos de Deus podem nos levar, as consequências que nós podemos ter nesse caminho, né? Os meandros dos sonhos de Deus até o seu cumprimento. Vamos ver então mais uma parte. Nós vamos ver hoje Gênesis capítulo 37, versículo 18 em diante, que diz assim: Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo
e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-os das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto. Não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos em matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Agora vamos pular para o versículo 36. Os midianitas venderam José no Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Bom, então a gente vê aqui que essa questão de José sonhar, nós falamos na outra oportunidade que ela trouxe alguns problemas para ele. E agora aconteceu algo mais difícil ainda. Os irmãos de José conspiraram contra ele e pensavam em tirar a sua vida, mas aí Rúben, um dos irmãos, interferiu nessa questão e não permitiu que os seus irmãos o matassem. Então Judá teve uma brilhante ideia, disseram, vamos jogar ele aqui na cova, nessa cisterna, uma cisterna seca, não tinha água, e não vamos matá-lo. E aí, depois eles viram os mercadores ismaelitas que iam passando e resolveram vendê-lo para o Egito. E depois os ismaelitas lá no Egito venderam ele para Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Mas o que esse texto nos leva a meditar é a questão de que os sonhos de Deus agora pareciam ser interrompidos. Se esse sonho fosse só de José, talvez ele não sairia vivo daquela cisterna, ou talvez nem entraria nela. Mas olha aonde esse sonho leva José. Primeiro, ele perde o amor dos seus irmãos e ele começa a receber ódio dos seus irmãos. E agora os seus irmãos, esse ódio, ele fica tão feroz que chega ao ponto de os irmãos querer matá-lo. E então lançam ele naquela cisterna. Depois vendem ele para os mercadores. E por fim os mercadores vendem para um capitão da guarda egípcia. Então, quando a gente pensa que os sonhos de Deus na nossa vida, eles não vão morrer, eles não vão se acabar, é uma grande verdade. O sonho de Deus, ele não morre. Mas agora, vamos nos colocar no lugar de José. Imagina você, se você tem uma revelação de Deus e você fica todo empolgado, você está acreditando que Deus vai fazer algo e você fica naquela expectativa, mas de repente você se vê no fundo do poço. Então, ou seja, o sonho de Deus, ele pode nos levar
ao fundo do poço. Só que quando nós pensamos em fundo de poço, jamais a gente pensa em fundo de poço para uma pessoa que serve a Deus. A gente normalmente pensa em fundo de poço quando nós não estávamos na presença de Deus, ou quando alguém não está na presença de Deus. Ou vamos simplificar, quando alguém não frequenta a igreja, né? Então, os sonhos de Deus, eles se cumprem. Só que José vai ser lançado dentro de um buraco. Aí, ele é lançado dentro de um buraco. E quando ele pensa que Deus vai tirá-lo daquela situação, ele é vendido. Agora, o tempo que ele passou dentro daquele buraco, como será que ele se sentiu sem água, no escuro, os seus irmãos lá fora arquitetando a sua morte? Eu não sei quantos dias ele passou ali, mas mesmo que fosse um dia ou uma noite, talvez ali dentro teria escorpiões, teria aranha, sei lá que bicho que teria ali, rato, barata, não sei. Aí de repente tiram ele daquele buraco. Talvez ele pensou no seu coração: bom, Deus pode ter falado com meus irmãos, mas não. Os irmãos o vendem. Então provavelmente ele foi amarrado ou colocado dentro de uma jaula e transportado naquele calor que faz naquela região até o Egito. E no meio do caminho, o que será que ele passou? O que será que passou pela cabeça dele? Poxa, eu devia ter ficado quieto, eu devia... Mas será que realmente esse sonho que eu tive vai acontecer? Será que Deus tem algum propósito comigo? Será que José tinha certeza do que Deus ia fazer com ele? Será que ele sabia o que estava preparado lá? Ele sabe, o sonho dele era simbólico. Ele viu os feixes se curvando sobre o feixe dele, né? Ele viu a lua, o sol e 11 estrelas se curvando diante dele. Mas ele não teve uma visão clara do que realmente ia acontecer. Só que agora a situação dele vai piorando a cada momento. Ele é vendido para uma terra que ele não falava aquela língua, ele não conhecia aquele povo, os costumes. Ele se afasta da sua família, o seu pai que o protegia agora está longe. Então olha bem que os sonhos de Deus, eles vão se cumprir, mas existe um trâmite. Por que será que José teve que passar por tudo isso? Né? Por que será que muitas vezes nós temos uma certeza tão grande do que Deus vai fazer e de repente as coisas começam a dar errado e a gente vai para o fundo do poço? Você, eu, será que a gente já se imaginou no fundo do poço? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente sai do fundo do poço. Normalmente, pelo menos até onde eu sei, todas as pessoas que eu conheço que entregaram a sua vida para Jesus, elas vieram do fundo do poço, normalmente. E isso é um jargão no meio cristão, né? Todo mundo fala: olha, quando eu vim para Jesus, eu estava no fundo do poço. Mas José teve uma revelação de Deus, ele era uma pessoa de Deus. E ele foi parar no fundo do poço. E mais, ele foi vendido. Você sabe o que é ser vendido? Será que nós, no século 21, conseguimos imaginar o que é vender uma pessoa? A gente ouve falar na televisão que se vende crianças, se vende moças para se prostituir em outros países. Só que a gente não sabe o que é isso. Pelo menos eu nunca vi, talvez você também nunca viu. E José foi vendido assim, foi entregue nas mãos de pessoas que iam vendê-lo, iam revendê-lo, né? Compraram ele no atacado e agora iam vender no varejo. Então era essa situação. Então os irmãos de José zombavam dele quando ele vinha e disseram: olha lá, vem o sonhador. E José tinha só 17 anos, era um menino ainda.
Então, como será que ficaria a sua cabeça, a minha cabeça, numa situação dessa? Eu sonhei uma coisa que Deus colocou no meu coração, mas esse sonho está me levando por um caminho que eu jamais imaginei trilhar. Parece que eu estou me afastando desse sonho, né? Então, se os irmãos de José iam se curvar diante dele, e agora? Foi lançado num buraco por esses mesmos irmãos e agora ele foi vendido. E mais, houve uma tentativa de homicídio, tentaram matá-lo. Mas olha bem, o irmão de José, que chamava Rúben, esse Rúben, o nome dele significa aquele que vê. Aquele que vê. Então, o sonho que Deus colocou no coração de José, que não era o sonho para José, de José, o alvo de Deus não era José, era a nação israelita e toda a terra. Então, aquele sonho de Deus estava por dissipar, por se acabar. E ele só não foi morto porque aquele que vê não deixou. Rúben, o livro. Então Rúben ali foi um anjo de Deus, foi usado por Deus para que o sonho de Deus não se acabasse ali. Então, talvez, se Deus colocou algo na sua vida, e eu quero que você não coloque isso só do seu lado pessoal, mas que você veja isso como uma visão de Deus para abençoar pessoas e não para abençoar só você. E de repente, você se vê dentro de uma cova e às vezes você pensa que Deus não esteja te vendo, mas eu quero dizer para você que Deus está vendo, que Deus vai livrar e que o sonho de Deus ele vai se cumprir. José está passando por várias dificuldades, mas ele ainda está vivo, ele está caminhando, não talvez pelo caminho, pela a trajetória que ele pudesse programar, que ele pudesse demarcar, mas uma trajetória que Deus estabeleceu. E ele está caminhando para esse sonho, só que esse sonho está trazendo muito sofrimento para José. E é assim que é, quando Deus tem um chamado para nós, nem sempre é um mar de rosas. As coisas muitas vezes ficam bem difíceis. Talvez você esteja passando por isso, as coisas estão difíceis para você. Na verdade, hoje a igreja está passando por momentos difíceis. Momentos difíceis, mas é o caminho que Deus escolheu para nos levar aonde Ele quer chegar. Deus quer fazer algo com a igreja. Deus quer abençoar as pessoas. E Ele não vai permitir que nós fiquemos dentro do buraco. Ah, mas eu saí do buraco e fui vendido. Mas você foi vendido, foi revendido. Só que a história não acabou. E no próximo encontro, então, a gente vai continuar falando sobre isso. Tá bom? O que nós vamos aprendemos hoje é que é o seguinte: o sonho de Deus pode te levar para o fundo do poço, mas você não vai permanecer lá. O sonho de Deus pode fazer com que você seja vendido, seja entregue nas mãos de pessoas que você nem conhece, mas os olhos de Deus, Rúben, aquele que vê, Deus, aquele que te vê, está no controle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa guardar esta palavra e mais. Deixa Deus falar ao teu coração.